Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui mais uma semana para a gente falar um pouquinho sobre o cinema negro brasileiro. Que bom, as duas convidadas já entraram, eu acho bacana isso, que a gente daqui a pouco vai passar a fala para elas. Bom, esse encontro que a gente promove aqui, ele é um encontro a partir do mapeamento que foi realizado sobre o cinema negro brasileiro no século XXI. Desse mapeamento, nós localizamos aproximadamente 400 realizadores, e desses 400 realizadores foram feitos diversos processos de pesquisa, de metodologia, no qual a gente chegou a 100 realizadores. Desses 100 realizadores, a gente vai ouvir cada um deles aqui, sempre toda terça-feira, às 19 horas. E a ideia é que seja um bate-papo, né, para que a gente possa conhecer cada uma dessas pessoas que fazem cinema no Brasil e que tratam das nossas questões, né, através do cinema e do audiovisual. Essa pesquisa é uma pesquisa chamada Aquilombamento Cinematográfico, Ubuntu e o Cinema Negro Brasileiro. Ela é uma pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual, PPG-Cine, da Universidade Federal Fluminense. Essa é uma iniciativa da nossa linha de pesquisa, que é Investigações Negras sobre Cinema e Audiovisual Afrodiaspórico, vinculada ao Grupo África Brasil, da Unilab, e tem como projeto de extensão diversas ações, e uma dessas ações é o projeto Latitudes Africanas, que é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa África Brasil, liderado pelo professor doutor Basilele Malumalu, da Unilab, no campus dos Malês, na Bahia. Bom, essa pesquisa também ela é financiada pela FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, através da Bolsa de Doutorado, orientada pela professora Mariana Baltar e com a coorientação da professora Janaína Oliveira. Janaína Damasceno. Ela vai me matar depois da confusão das Janaínas. É porque existe uma outra Janaína referência dentro do campo Cinema Negro que se chama Janaína Oliveira, mas nesse caso não é a minha co-orientadora. Minha co-orientadora é Janaína Damasceno. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho com a Bárbara Maria, né? Eu vou fazer o convite para que ela entre aqui com a gente e que vai falar um pouco sobre a trajetória e também sobre o filme Pele de Monstro. E também vamos receber nesse papo bacana que a gente vai ter a Bruna Leite, que é uma realizadora de Pernambuco. Tá? A Bárbara já entrou, deixa eu só fazer o convite aqui para a Bruna também ficar com a gente, para a gente seguir o nosso papo. Bom, a Bárbara Maria, que está aí já com a gente, essa carinha, ela é nascida em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, em 1993, graduou-se como bacharel em Artes e Design pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2014, e em 2017 se formou também como bacharel em Cinema e Audiovisual. Ela esteve na equipe de algumas produções universitárias e dirigiu seu primeiro filme, o documentário Pele de Monstro, em 2016, também lançando como seu trabalho de conclusão de curso em fevereiro de 2017. Antes de passar a palavra para a Bárbara, eu vou já fazer a apresentação da Bruna, que é essa figura pernambucana que acabou de entrar aí. A Bruna Leite, ela luta contra o racismo e o machismo no audiovisual, atuando nos movimentos MAP, Mulheres no Audiovisual Pernambucano, Negritude no Audiovisual em Pernambuco, APAN, Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro. No mercado cinematográfico, atua como diretora, roteirista, produtora e pesquisadora de elenco. No mercado cinematográfico, participou de filmes pernambucanos como Piedade, do Cláudio Assis, Divino Amor, do Gabriel Mascaro, Agora, de Déia Ferraz, O Último Quintal, de Felipe Fernandes, a série de TV para o Canal Brasil Lama dos Dias, o longa-metragem Fim da Festa e a série Chão de Estrelas.
todas do diretor e roteirista Hilton Lacerda. Nos projetos autorais, realizou o curta-metragem Entre Telas, o vídeo arte Filme Poema Sonho 01, selecionado no edital emergencial Arte como Respiro Audiovisual, do Itaú Cultural, a série de 7 vídeos Orlim da Cidade, contemplado no edital da Lei Aldir Blanc, o documentário Dona Zefinha Parteira e Serra da Inveja, que inclusive a gente vai falar muito desse filme. Eu gostei muito desse filme. Ambos incentivados pela Lei Aldir Blanc, e acabou de rodar o curta-metragem Abotô, aprovado no edital do Funcultura Audiovisual 2017 e 2018. Isso lá atrás, né? Ela já deve ter realizado. Se não realizou, vai realizar. Então, obrigado, Bárbara, obrigado, Bruna, por vocês estarem aqui. Vou continuar o agradecimento que eu comecei a fazer em off, porque a gente teve um tempo muito curtinho, mas eu quero agradecer muito a cada realizador que passa por aqui, especialmente a vocês duas por estarem aqui, e calhou de vocês estarem no dia do meu aniversário, então eu estou muito feliz hoje, e mais feliz ainda de estar fazendo aquilo que eu gosto no dia que é o dia do meu aniversário, que é dialogando, conversando com as pessoas, e por isso eu escolhi fazer documentário e estou amando estar aqui. E agradecer muito, porque foi um processo extremamente difícil. A pesquisa ela conseguiu abarcar todo o campo do cinema negro no Brasil, ou boa parte dele, uma parte bem considerável, de todos os estados do país e de todas as regiões. Então foram 400 pessoas e até metade da pesquisa eu trabalhei sozinho. Então eu tinha que enviar e-mail para cada uma dessas 400 pessoas, tinha que esperar o retorno de cada uma dessas 400 pessoas, e muitas dessas pessoas acharam que de alguma maneira eu deveria trabalhar assim mesmo e sem ter a colaboração delas nesse processo que envolveu mais de 400 pessoas. Então, as pessoas que chegaram de alguma maneira a esse grupo de 100 foram pessoas que foram passando por diversas etapas e contribuindo com a minha pesquisa sem nem perceberem. E uma dessas principais contribuições foi justamente a resposta aos e-mails, as respostas aos contatos. Eu não conhecia nenhuma de vocês duas e não conhecia boa parte das pessoas que eu estou trabalhando. Vocês não tinham compromisso nenhum comigo mesmo, a não ser um compromisso real com o campo e a não ser um compromisso real com fazer cinema negro ou um cinema realizado por negros e que de alguma maneira seja um cinema coletivo, e o coletivo como um todo, não só na hora de realizar o filme, mas principalmente na hora de estender a mão para o outro. E acho que vocês chegaram até aqui justamente porque vocês estenderam a mão para mim durante todo esse processo sem nem saber, e a gente chega para esse bate-papo já com uma imensa sensação de gratidão assim por vocês chegarem até essa etapa. Então, se a gente chegou até essa etapa é que a pesquisa deu certo, então o que vem a seguir é só publicação. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Bruna, e muito obrigado a cada realizador que passou e que vai passar por aqui, porque eu acredito que ciência, ela se faz no fazer cotidiano. E não adianta eu falar sobre o Ubuntu se eu não pratico o Ubuntu. Muito obrigado mesmo. Dito isso, depois desse longo monólogo de agradecimento, eu queria começar ouvindo a Bárbara, e depois, só por conta de ordem alfabética mesmo, Bárbara depois Bruna. E aí, Bárbara, a primeira pergunta, assim, que na verdade não é uma pergunta, eu queria que você se apresentasse, você falasse por você mesma. Quem é Bárbara? Explica aí pra gente quem é você. Boa noite, Márcio. Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal. Parabéns, né? Feliz aniversário. Obrigado. Obrigada pelo convite. Quando você convidou, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu vou responder porque eu sei o quanto que é difícil. Apesar de eu só ter dirigido um filme, eu fiquei lembrando de tudo que eu passei na época de ter que entrar em contato com as pessoas. Muitas vezes as pessoas não apareciam, não respondiam. E aí eu falei assim, não, tipo, no que eu puder ajudar, com certeza eu vou. Então, meu nome é Bárbara Maria, eu sou formada em Artes e Design, em Cinema e Audiovisual pela UFJF. Atualmente eu
eu dou aula particular para criança. Eu faço um trabalho que não tem a ver, tanto a ver com a minha formação, né? Já fui professora de artes em escola particular também lá em Juiz de Fora, que é onde eu morava. Eu dirigi um filme quando eu respondi a pesquisa. Hoje em dia eu já tenho outro, mas ele não passou para lugar nenhum ainda. E é isso. Acho que eu não tenho mais nada para falar. Mas a gente vai falar mais, a gente vai falar bem mais. Vai. E Bruna, eu queria também saber de você. Como que você se descreve? Quem é Bruna? Me fala aí um pouquinho como que você se diz, se apresenta para o mundo. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque a internet eu acho que está meio ruim aqui. Não, dá para ouvir. Dá para ouvir. Dá para ouvir? Maravilha. Boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite, Márcio. Parabéns. Esse taurino, no dia que Mercúrio está retrógrado, Júpiter entrando em Áries. Oi, Bárbara, tudo bom? Bom, muito bom estar aqui conversando, né? Isso que tu falou, de a gente só estar aqui porque a gente acreditou, né, nesse processo de resposta, dessa coisa, nenhum retorno, né? O retorno era mesmo acreditar na pesquisa em si. Eu sou pesquisadora de elenco também, e o meu trabalho ele só existe porque eu conto com as pessoas. Então, para mim, foi esse ponto de partida que me fez ir respondendo e acreditando e querendo contribuir assim na pesquisa, porque eu acho que nós negros, né, negros e negras, a gente precisa também ocupar esse campo científico, a gente precisa produzir, né, esse material para poder a gente pensar nesse nosso futuro e atuar nesse futuro de uma forma condizente com o que a gente acredita, com o que a gente vive, assim. Então, estou muito honrada de estar aqui, muito feliz de poder estar conversando. Eu adoro conversar, eu tenho lua em gêmeos, então eu falo pra caramba. Eu sou Bruna Leite, eu sou realizadora audiovisual, sou produtora e pesquisadora de elenco. Eu dirijo, eu roteirizo, eu produzo. Eu sou mulher de axé, sou filha de Yansan com Oxum. Eu sou mãe de Sebastião, que está gritando aí, vocês vão ouvir ele interferindo. Em algum momento ele vai vir também mamar aqui um pouquinho, que ele tem 6 meses. E sou também militante do Mulheres no Audiovisual de Pernambuco, um movimento aqui chamado MAP, do Negritude do Audiovisual de Pernambuco, e da ANEP, que é a Articulação Negra de Pernambuco, que é um movimento que não é do audiovisual, mas que traz e vem lutando, né, sobre a questão da negritude aqui no estado. É isso por enquanto. Maravilha. Assim, cada vez que eu dialogo com alguém, eu vejo determinadas semelhanças. Isso aconteceu muito na live anterior, na entrevista anterior com a Edileuza e com o Fábio Rodrigo. E acho que, de alguma maneira, a gente tem algumas histórias que são comuns. Independente do estado onde a gente esteja, eu acho que a gente não escolhe fazer cinema à toa, a gente não escolhe fazer cinema por acaso. Tem algum atravessamento na nossa trajetória que faz com que a gente escolha fazer cinema. E aí, pensando nisso, eu queria saber de vocês qual é a primeira memória que vocês têm assim, da infância, tanto Bárbara quanto Bruna? Os primeiros afetos, assim, o que vocês lembram de algo que seja extremamente marcante da infância, mas que não necessariamente tenha ligação com o cinema, mas que tenha sido ali algo que você lembra recorrentemente, seja como um conforto, seja como um conflito, o que de alguma maneira te marca? Vamos pela ordem do alfabética. Vai lá, Bárbara. Cara, eu acho que é assistir Sessão da Tarde. Porque é uma coisa que até hoje, assim, se eu tiver à toa, é uma coisa que eu gosto muito. E eu gostava muito desse sentimento, assim, de eu ver Sessão da Tarde e eu saber que outras pessoas também estavam vendo aquilo, de eu ficar esperando por aquilo. Eu adoro Sessão da Tarde. Assim, meus amigos falam que eu sou a rainha da Sessão da Tarde. E quem te indicou a ver filme de alguma maneira nessa sua infância? Ou você estava na tela ali, você parava para ver? Ou tinha alguém na sua casa? Eu tinha o meu irmão que alugava DVD. Nem DVD, mentira, que era aquelas fitas de VHS, nossa senhora. E aí tinha as fitas de VHS, que aí a gente ainda tinha um esquema de gravar filme, isso já posteriormente, na fita de VHS. E
enfim, um filme sobre o outro e aí ficava uma bosta, assim, o filme no todo. Mas teve alguém da sua família que te indicou, de alguma maneira, que tinha alguma paixão por cinema anteriormente, Bárbara? Então, eu não sei, assim, não lembro exatamente, porque assim, a minha mãe também é professora, né? Então, enquanto ela trabalhava, eu ficava na casa da minha tia. E aí, Sim. assim, eu lembro que eu via televisão, às vezes com a minha tia, com alguém que tava lá, ou sozinha, né? E meus pais são separados. O meu pai, às vezes, trazia VHS no final de semana. Sim. As lembranças que eu tenho são essas, mas eu não lembro quem pegou na minha mãozinha e falou: vamos assistir esse filme. Não lembro. E você, Bruna, como é que foi? A primeira, assim, uma lembrança que seja marcante, que você considere marcante, não necessariamente ligada ao cinema. E me fala aí um pouquinho como é que era ali na sua relação da infância com os seus pais e também nessa relação aí com tela, com cinema, com filme. Eu acho que a gente se formou nessa sessão da tarde aí, né? Também. Total. Acho que, inclusive, isso é uma discussão, né, da negritude e da produção audiovisual de quando a gente parte, né, muito dessa sessão da tarde. Mas agora eu estou com um projeto de longa-metragem chamado Mamãe Coragem, e eu estou Uhum. revisitando muito essas memórias, porque é um projeto que é uma autofabulação de mim mesma, né, da minha história de vida. E aí eu estou revisitando essas memórias, e agora quando tu falou, aqui me veio, assim, que meus pais são separados. Uhum. É, minha irmã morreu quando eu tinha 4 anos e meus pais se separaram e eu sempre tive uma relação com meu pai biológico muita de assim de visita, de almoço, de coisas bem pontuais. Eu não morei com ele e ele era jornalista. E aí eu ia para o jornal ficar esperando ele largar para poder a gente almoçar. Então, a minha memória era muito eu imitando uma repórter dentro da sala de reunião, esperando ele largar. Ele, toda vez que ele entrava, eu estava lá, imitando uma repórter, escrevendo numa máquina imaginária. Isso, inclusive, é uma cena que está no filme. Assim. E aí, para Sim. mim, agora, você falando, eu fiz essa conexão, né? Que é essa relação com meu pai e são essas situações que eu vivi esperando ele para poder a gente almoçar, que me aproximou do audiovisual, né? Porque o cinema já foi uma vivência que eu tive com o MST de Pernambuco, aqui, e aí foi quando eu quis entrar no cinema com uma ideia focada, assim, não, eu preciso ocupar isso porque isso aqui vai transformar vidas. Eu não entrei no cinema por uma questão de glamour ou porque, nasci para fazer cinema. Eu entrei no cinema para disputar essa narrativa e transformar vidas. Maravilha. Parece que, aí ó, tô falando que a gente encontra coisas em comum, as duas são filhas de pais separados, eu também. Então, assim, não é uma garantia de que a gente vai fazer cinema porque a gente é filho de pais separados. Mas, se bem que essa é uma realidade bastante comum da nossa geração, inclusive. Queria dar uma boa noite para o Clementino Júnior, que vai estar com a gente daqui a pouco, em algum momento das nossas lives. Um dos diretores aí que mais produziram filmes nos últimos anos. Filme à beça, inclusive. E fico muito feliz da presença aí do Clementino. Boa noite, Clementino, e boa noite para todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Eu queria voltar com a Bárbara, uma coisa que a Bárbara falou, que foi que a mãe dela ia trabalhar e você ficava na casa da tia. Foi sua tia que te criou? Como é que foi ali depois dessa separação? Foi tia, mãe, vó? Como é que era ali com a família? Então, quando, quando eu nasci, os meus pais eles já estavam separados. É, E aí a minha mãe trabalhava numa escola que era perto da casa dessa minha tia, e aí eu ficava lá, e aí de noite ela me buscava, né? A mãe levava pra escola e de tarde eu voltava lá pra casa da minha tia e o ciclo se repetia. Aí foi assim até eu ter uns 7 anos, mais ou menos. Depois a minha mãe trocou o horário e do trabalho e o meu da escola. E aí eu ficava, né, tipo, na casa que eu moro, né? Eu Uhum, não cheguei a morar com a minha tia, eu só ficava lá nesse período que a minha mãe trabalhava. sim. Isso é muito E comum, cara.
Não, desculpa te cortar, porque você vai Não, falando, eu vou lembrando de umas coisas aqui. Porque meu irmão é que cuidava de mim. E tem muito essa coisa, né, de a gente ser cuidado, de alguma maneira, a nossa criação passar por diversas mãos, de alguma uhum, maneira. Por isso que quando vocês estavam falando, eu citei o meu irmão, porque como meu irmão ficava mais tempo comigo, então o acesso que eu tinha a filme, a tela, a cinema, qualquer coisa era através dele. E aí eu queria saber se a sua tia, de alguma maneira, também tinha alguma influência, assim, nessa sua inclinação, ou não, era fica aí, garota, vendo TV e para de encher meu saco. Que a gente faz isso é, com criança, né? A gente bota elas na tela. E é, aí? assim, eu não lembro dela assistindo comigo, mas eu lembro, não, não tá aqui, tá longe. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu não lembro quantos anos eu fiz, essa minha tia me deu dinheiro de aniversário, e com esse Uhum. dinheiro eu comprei um DVD do E, Dois Mãos de Tesoura, porque sempre que passava, ela falava assim, olha, vai passar aquele filme que você gosta. E aí, assim, eu lembro dela me falando que ia passar esse filme, mas eu não tenho uma lembrança assim, de algum filme específico. Eu lembro que alguns ela assistia comigo, mas eu não tenho lembrança assim Aí, de qual. eu, eu não quero dar spoiler do meu método, mas é muito engraçado você falar do Eduardo Mãos de Tesoura e seu filme ser Pele de Monstro e começar justamente com um letreiro onde as coisas vão escorregando ali, um clima de terror, enfim. Interessante esse negócio. E Mas você, tem Bruna, a como é que ver, foi assim? Tem a ver, né? tem a A ver. gente vai falar do Pele de Monstro, porque você falou algumas coisas aí que me deu vontade de falar do filme, mas eu vou segurar um pouquinho. É, E você, Bruna, como é que era assim a sua relação? Você foi criada por mulheres na sua família? Era a maioria mulheres? Como é que era? E você falou do seu pai, dessa relação também. Como é que era a sua divisão de tempo ali na familiar, com essa É, separação? a minha história ela é um pouco, digamos assim, trágica, mas eu estou tentando ressignificá-la, né? Como eu Sim. falei, meu irmão ele morreu quando eu tinha 4 anos, e aí meus pais se separaram, e eu fiquei morando com minha mãe e o meu padrasto, que ela se casou uns 2 anos depois, assim, que eu chamo ele de pai, até hoje em dia, né? Mas aí minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. E aí, a partir dos 16 anos, eu comecei a me criar só no mundo, porque a minha relação com meu pai sempre foi estabelecida por essa coisa da visita, do almoço, né? Nunca morei com ele. O único momento que eu morei com meu pai foi quando ele ficou doente também, no hospital, e aí não tinha ninguém para ficar com ele. E aí eu fiquei com ele morando no hospital. E 2 anos depois que minha mãe morreu, meu pai faleceu. Então, eu me crio só no mundo desde os 16, eu tenho 33 anos, né? E fui criada, eu digo hoje em dia, pela minha orixá, assim. Quando eu penso em uma mãe, eu penso em Yansan, assim. Yansan é um espírito, é matéria, é uma coisa que eu vejo desde que eu tenho 4 anos de idade, assim. É a minha memória mais recente de saber se é verdade ou se é mentira, o que é que é. A minha presença, eu digo muito que é muito conectada com a orixá, assim, sabe? É muito engraçado você falar sobre isso, porque eu também comecei a sair de casa aos 16 anos, por outras questões, e também falo que fui criado pelas ancestralidades na qual eu acredito. Enquanto você fala de Ansan, para mim é Dandalunda, dentro da minha nação, que é Angola-Congo, seria equiparado a Oxum. E Inkosi, que é Ogum, né, dentro das nações Queto. Então a relação com a espiritualidade é um ponto que foi muito bom você falar por conta do teu filme, o teu último filme, lá o Serra da Vingança. E o Serra da Vingança, eu Da inveja. comecei Serra da Inveja, desculpa, não é da Vingança, é Vou outra fazer coisa Serra ruim. da Vingança. Sabe por quê? Eu comecei a chamar de Serra dos Anjos, porque a personagem fala assim, se chamar de Serra de tal coisa, que é a Serra da Vingança, ih, dá ruim, dá tudo. E o nome agora é Serra dos Anjos. Então ficou na minha cabeça Serra dos Anjos. E aí eu tento lembrar qual é o nome real e não lembro. Mas a força da espiritualidade. É um filme que se traz como tela, né, a questão do espaço, do lugar,
Mas é um filme que fala muito da questão da espiritualidade, de que o mundo não acaba quando o corpo finda, né? A figura da rezadeira ali colocada, aliás, gente, assistam esse filme é muito bom mesmo. E aí a figura da rezadeira é colocada, e ela tem, eu até tinha anotado aqui, mas sumiu daqui dos meus papéis. Mas era essa questão de que quando eu morrer, eu vou continuar no espaço ajudando os meus. Eu tenho certeza disso porque já me disseram isso. E aí a outra fala de uma figura que é uma mulher, né, que aparece para ela e que as pessoas chamam de Nossa Senhora, uma médium. E aí tem vários casos sobrenaturais que ocorrem ali naquele espaço. E a minha pergunta, e aí depois, e essa pergunta serve também para a Bruna, desculpa, para a Bárbara, eu falei que ia trocar o nome de vocês. Serve também para a Bárbara, que é qual relação que vocês têm com o aspecto de espiritualidade ou de religião? E aí, começando por você, Bruna, já que eu estou citando teu filme, tem alguma coisa a ver essa sua crença aplicada ali à escolha dessas tuas personagens? Tem, assim, eu não consigo desassociar minha vida da material da espiritual, assim, né? Para mim é tudo horizontal e eu vivo todo esse tempo agora, assim. Quando eu trago que Yansan para mim é minha mãe, é porque é de fato algo que eu comungo e que eu vivo e que eu me alimento, assim, né? E isso vai estar em todos os processos onde eu esteja, assim. Porque é isso, desde uma produção de elenco a um set de filmagem, eu sempre preparo um ambiente para a espiritualidade chegar, para falar com aquela espiritualidade que está presente ali, para pedir licença, para entrar, para sair. Então, isso é uma coisa presente da minha vida, então vai estar presente em todos os âmbitos. No Serra da Inveja é um lugar que já é assim, né? Foi muito fácil encontrar essas pessoas, porque é da natureza do lugar, assim. Então, foi mais uma questão de sentar e conversar mesmo, sentar e escutar e de troca, porque tudo aquilo ali que eles fazem, a gente enxerga, né, como espiritualidade, como ancestralidade. Se a gente disser isso a eles, eles negam, eles dizem que não é. E eu acho isso muito massa. E eu quero um dia ser essa pessoa. Quando me perguntarem, não, né, Yansan aí do teu lado, isso é espiritual. Não, ela é real, ela existe, ela está aqui. Espiritualidade é coisa que você está criando na sua cabeça, assim. E eu acho que é um pouco disso, assim, né, no Serra da Inveja. A gente só foi encontrar algo que já existia ali. E tanto no meu trabalho com o Serra da Inveja, com a Bodô, que é esse curta que a gente acabou de gravar agora, a Bodô é um tipo de Oxum também que trata da saúde da mulher quando ela está grávida. E o filme fala sobre aborto. Então, é uma perspectiva de aborto de outra maneira. Ele está em finalização. Já já você vai poder ver ele também. E também tem a questão do orixá e da espiritualidade. O Mamãe Coragem também tem a questão da espiritualidade. Eu acho que falar de mim é falar de espiritualidade, assim. E isso não tem como não estar presente, sabe? Eu espero que eu tenha respondido. Não, é bate-papo, assim, não tem certo e errado, resposta, vai falando aí que vem na sua cabeça. E você, Bruna? Bárbara, cara, aí ó, eu comecei bem, mas comecei com esse negócio agora de trocar o nome das pessoas. Bárbara, então, diga pra mim, como é que é a sua relação aí com esse quê espiritual, religioso ou não religioso? O que tu acredita? A minha família, né, é católica, eu fui criada na igreja católica, né, fiz primeira comunhão, crisma e todos os sacramentos, né? Mas atualmente eu não frequento a igreja. E assim, em relação, né, porque você tinha perguntado para a Bruna em relação aos filmes, né, da questão da religiosidade no filme dela, eu descobri uma coisa interessante recentemente. Porque, assim, uma das coisas que não entrou no meu filme, mas que motivou muito eu fazer meu filme, foi que eu gostava muito de Família Addams também, quando eu era criança, né? Assistia. Isso eu lembro que eu assistia com a minha mãe. E eu vi um vídeo recentemente no canal que chama Quadrinhos na Sarjeta, um canal sobre história em quadrinhos, né, no YouTube.
que ele fala sobre a questão dessa família latina religiosa e ele compara com a família Addams. Eu falei assim, gente, então mas tem a ver, né? É parecido. Não, absolutamente tudo tem uma conexão. Atualmente você não é praticante de nada. Você acredita em Deus, não acredita? É, Eu acredito, sim. Rezo eu comigo na minha casa, mas eu não frequento igreja. espaços religiosos. Não, mas assim, Não. minha família é super religiosa. Cara, é bem bacana porque assim, hoje existe uma onda, né, das pessoas migrar, principalmente pessoas negras, o que eu acho ótimo, pessoas brancas também, que também acho ótimo, de migrarem para as religiões de matriz africana. É, E muitas das vezes me parece que as pessoas não têm uma real compreensão do que é a religiosidade de matriz africana e o que de fato a religiosidade de matriz africana representa para a gente, povo preto, né? E a religiosidade ela mostra todo um processo de apagamento das nossas identidades. Eu faço parte de uma nação que é de cultura banto, que é Congo-Angola, e falo de Inquice e as pessoas não conhecem Inquice. Conhecem os Nagô, conhecem os orixás, de uma perspectiva Nagô, e também não conhecem os Vodun, que são do povo Jeje, né? Então há um total desconhecimento, assim, e às vezes me preocupa um pouco essa coisa de uma busca por uma negritude a partir da religião, né? Quando na verdade a religião ela meio que a religião de matriz africana, ela nos convoca, ela acaba nos invocando para dentro dela e quando a gente vê a gente está lá dentro. Muitas das vezes é no susto mesmo que a gente entra. E aí, falando sobre isso, e aí a pergunta vai para você mesma, Bárbara, e aí a gente depois devolve para a Bruna. O teu filme fala muito das questões da negritude e das questões da representatividade negra. Eu queria que você me falasse qual é a sua visão sobre a ausência de representatividade negra na TV e no cinema e como que você acha que, de alguma maneira, a gente pode ter uma maior representação negra nas telas. Grava essa pergunta É, aí, Bárbara, em Bruna, porque eu não vou fazer de novo, não. Foi cumprida. assim, hoje em dia, né, eu falo que deve ser muito ruim assistir filme e novela comigo, porque eu fico sou aquela pessoa chata que fica problematizando tudo. Porque assim, eu acho que às vezes, quando você tem, né, um personagem negro, mas ele é um estereótipo negativo, talvez fosse melhor que não tivesse, né? Porque não tá tendo uma contribuição ali muito, muito grande. Mesmo às vezes um personagem que ele não tem um estereótipo tão negativo, mas aquele personagem é construído para ser odiado. Por exemplo, os personagens eram casados, mas a pessoa torce para uma pessoa do casal ficar com a outra, e essa outra personagem é negra e ela vai ser odiada porque ela é a personagem que separou o casal, por exemplo. Uhum. Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim. Às vezes eu assisto novela reclamando, assisto filme reclamando porque eu fico com raiva. Mas eu acho que um jeito da gente melhorar isso, né, realmente dar oportunidade pro personagem, assim, normal, sabe? Uma pessoa com a vida normal e pensar assim, por que que eu não vou escalar um ator negro para poder fazer esse personagem? Ou, eu já tenho 3 protagonistas aqui, os 3 protagonistas são brancos, eu não posso mudar um, dois, sabe? E, e a questão também de dar oportunidade para quem está atrás das câmeras, né, pra gente poder tomar essa iniciativa, né? Sim, Pra total. chamar a gente para dirigir, para roteirizar e a gente pensar nessas questões que muitas vezes as outras pessoas não pensam. Sim. E você, Bruna, o que que você. Ih! Bruna, o que que você acha? Cara, pra que que eu fui colocar duas pessoas com B no meu... E você, Bruna, o que que você acha que tem? Quais são as falhas de representação na TV e no cinema? E como que você acha que a gente consegue solucionar essas falhas e se há, de fato, alguma solução?
Ai, isso aí eu adoro conversar, né? Minha grande área, assim, dentro do cinema, que é o que eu mais faço, que é produção de elenco e pesquisa, né, de elenco. Eu comecei a fazer produção de elenco justamente por isso, porque eu fiquei pensando, né? Ah, eu quero atuar no cinema. Ser diretora é muito difícil. Chegar e ser diretora. Roteirista ainda tenho que aprender um monte de coisa. Mas como é que eu posso incidir diretamente no que a gente vai ver na tela e também fora dela, né? E aí eu comecei fazendo produção de figuração, que dentro da estrutura de cinema nacional já é tratado como um certo preconceito, assim. Você é uma pessoa que está ali para só produzir, né? Uma questão mais objetiva. Você não tem a criatividade, digamos assim. E aí eu comecei a ser criativa com as pessoas que estão nesse lugar, né? Porque se a gente está fazendo produção de figuração, a gente está ambientando o espaço, a gente está dizendo que aquele espaço é ocupado por aqueles corpos. Que corpos? Como são essas pessoas? E aí a gente já comecei a gerar um debate dentro das minhas produções, fazendo produção de figuração. E aí, quando eu comecei a fazer produção de elenco, eu já estudava muito, já vi muito novela, né? Tipo novela, Sessão da Tarde, e sempre me incomodava. Eu era aquela menina que botava um lençol na cabeça para dizer que eu tinha cabelo liso, feito as meninas da novela. Então, tipo, é nesse lugar que a gente toca com as produções que a gente vê, né? Tanto novela, quanto TV, quanto filme, curta, longa, tudo que a gente está falando, a gente está falando de um projeto de sociedade que é totalmente pensado e para quem é pensado, né? E aí eu comecei a ver como a estrutura é racista, porque a tela, ela reflete não só aquilo que está atrás das câmeras, mas um pensamento de como o projeto da sociedade é formado, né? De como eu vou entrar numa loja e vou ser atendida, de como eu vou ir para um restaurante e vou comer, porque as pessoas só reproduzem, né? A imagem da gente, a nossa memória é feita de imagem, né? E aí, quando a gente pensa eu vou tratar essa pessoa como? Ela puxa uma memória na cabeça dela, que é essa imagem que ela viu na TV. Então, eu comecei a pensar, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, né? A gente que é produtor de elenco, a gente tem que começar a se colocar no lugar criativo e não apenas de oferta de cardápio para os diretores e diretoras que a gente trabalha. E isso foi uma coisa que eu levei para mim e comecei a tensionar dentro dos espaços. E eu acho que tem que ter mais pessoas produtoras de elenco que levem esse trabalho não só como um trabalho objetivo, mas um trabalho criativo, junto ao diretor, junto à diretora, junto ao roteiro, né? Tensionar os roteiros, tensionar os personagens. A gente perde espaço, a gente perde trabalho, mas a gente também ganha. Na minha realidade profissional aqui em Recife, eu sou só chamada para projetos quando o cunho já quer trazer um outro olhar, assim. Eu faço publicidade e as pessoas só me chamam para fazer publicidade quando elas querem personagens reais. Ninguém me chama para fazer um outro trabalho porque sabe que pode cair na malha, né, do carimbo do racista, assim. E o que, na verdade, é o reflexo da nossa sociedade, né? Se a gente olha que até 85 uma pessoa negra não ocupava outro cargo, a não ser subalterno dentro da TV, assim... Gente, isso é um estupro com a gente, né? Nossas crianças, elas cresceram, a gente cresceu vendo e agindo assim. Aí, hoje em dia, tem gente também que diz, não, mas a tela já está muito ocupada. Porque acha que a representatividade, o debate está chegando, de fato, nas telas. E aí eu acho que não, porque também tem o negro que é aceito, né, da tela. É aquele negro que é a negra que está com o cabelo trançado, que é magra, que tem todo um corpo. E aí, qual é os outros... a gente é muito amplo, né? A gente é muito diverso, então o debate ele não para. E é um projeto de sociedade, então a gente tem que tensionar as mídias, esses corpos, para poder a gente, lá no futuro, os nossos netos, eles poderem visualizar outras coisas. E nada mais fundamental do que a gente pensar em produções de massa, né? Tá na TV. Eu acho que o meu interesse, por exemplo, é estar na TV, né? É estar na TV com representatividade, é pensar nessas novelas, é ocupar, assim, pensar no jornal, pensar na novela, pensar em todos os âmbitos, como é que a gente pode botar os nossos lá dentro de uma forma responsável. E é isso que Bárbara disse, assim, se for para botar no personagem mas que seja de um caráter ruim, duvidoso, é melhor não colocar. Então, vamos colocar outra pessoa, sabe? Eu já vivi situações, por exemplo, num filme, a personagem da que ela fosse branca. Consegui.
A personagem ela não vai ser uma empregada negra. Mas aí, na hora do set, pintaram a mulher porque ela estava muito branca na tela. Aí escureceram ela. É nesse nível, sabe? Então a gente tem que estar muito atento a tudo. E não adianta a gente colocar, por exemplo, se eu tivesse feito só a produção de elenco e eu não tivesse feito a terceira assistência, eu não ia estar no set na hora que isso acontecesse. Entende? É muito complexo e é muito perverso. A todo tempo eles estão se atualizando do nosso discurso, assim. E uma coisa que... Vocês falaram umas coisas que me fazem pensar várias outras. E uma dessas coisas, da questão da representatividade, aí é a pergunta para as duas, e agora a gente vai nesse bate-papo mesmo. Bate-bola, bate-papo. Nesse bate-papo com bate-bola. Que é uma questão da... Você falou da questão de que nem todos os negros são o estereótipo que a TV procura, e eu acho isso muito importante ser dito, porque nem todos nós somos o PA, nem a Isa. Então a gente tem corpos com uma pluralidade diversa, e nem sempre somos galãs, né? Então, e aí os brancos estão lá, todos os tipos de corpos possíveis estão lá. Claro, existe a questão de alguns corpos que não pertencem, que não podem pertencer, né? Mesmo corpos brancos, e eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente, enquanto povo preto, pode ensinar para a branquitude, é que existem pessoas brancas oprimidas pelos próprios brancos, e que talvez a gente tenha algumas saídas possíveis. Por isso que eu perguntei para vocês a questão da possível saída para a questão de representatividade, porque eu acho que, de alguma maneira, a gente tem essas respostas para outros grupos que não só o nosso. E aí eu queria também saber como é que vocês pensam a ideia de cinema negro. Como é que vocês entendem o que é o cinema negro? Se vocês têm alguma questão relacionada a esse termo, ao uso desse termo cinema negro. As impressões de vocês mesmos sobre esse termo, cinema negro. Se quiser começar, Bárbara. Para mim, basicamente é o cinema feito por pessoas negras e para pessoas negras primeiramente, mas que ele atinja pessoas que não são, justamente para a gente poder estabelecer o diálogo e ser visto, né? Quando eu fiz o meu filme, por exemplo, eu não tinha... Muita gente perguntava, você quer colocar mais pessoas negras na equipe? Só que assim, a minha turma era muito pequena, ela tinha 9 pessoas. E só tinha eu. Aí assim, mesmo se eu quisesse, eu ia chamar quem? Não tinha ninguém para chamar, né? E aí assim, né? A equipe do meu filme é majoritariamente branca, né? Só os entrevistados que não, porque, enfim, né, não estavam encaixados no tempo. Mas eu pensava muito assim, eu quero que o filme seja visto fora daqui, né? Fora da academia. Seja visto por pessoas que dialogam diretamente com o tema, porque às vezes as outras pessoas, né, lá da academia vão ver, mas elas não vão ser atingidas. Aquilo não está falando diretamente com elas. Então, para mim, o cinema negro seria isso. O cinema feito por pessoas negras com temáticas que atinjam as pessoas negras, né? Mas que eles seja visto por pessoas plurais, né? Justamente para a gente poder desconstruir estereótipo e dar oportunidade e esse tipo de coisa. E uma pergunta... vai lá, Bárbara. Bruna, desculpa. Não, Bruna. Pode responder. Eu vou trocar toda hora, cara. Já ligou a troca automática. É bem complexa e ampla, assim, né? Essa pergunta, porque eu acho que ela vai para muitos caminhos, assim. Eu acho que o cinema negro, eu acho que é uma obra que a gente olha, assim, que a gente vê, e a gente identifica como ela não pertencente à lógica de tudo que a gente já consome, assim, né? Eu acho que são obras que elas têm, não só esteticamente, uma diferença, mas narrativamente, assim, eu acho que são obras que são mais verborrágicas, elas não só trazem a questão da negritude, né?
como um elemento da narrativa, assim, do enredo, mas elas têm formatos e tempos que são mais estendidos, até porque é isso, acho que volta a história da sessão da tarde, assim, né? A gente consumiu muita coisa durante muito tempo que condiciona a nossa produção a um tipo de produção que não é que seja Sessão da Tarde nem novela, não é isso, mas é que elas trabalham em outro tempo, que não é esse tempo eurocêntrico, né? Que é esse tempo pensado de cinema, essa ordem cronológica, de Cronos, pensando dessa forma, assim. Eu acho que cinema negro, antes de tudo, é aquela obra que a gente identifica como algo que não pertencente. E aí eu digo negro indígena, né? Porque não são só as produções negras, mas essas produções negro-indígenas que estão fora desse alcance. E aí, obviamente, elas sendo produzidas por pessoas negras, então também para mim é uma questão de cinema negro, porque a partir do momento de que eu estou numa equipe, né, usando o exemplo de Bárbara, eu fiz o Abodô numa equipe que é metade branca, metade preta, e aí isso se coloca também para a equipe, né? Isso termina sendo um laboratório também para as pessoas da equipe, e o processo também já é diferente dentro da equipe. Então, o que vai para a tela é o que está acontecendo também dentro desse formato, né? Da equipe também, como está colocado. Então, o cinema negro também, acontece dentro e fora, não só pelas pessoas que estão ali exercendo essa cabeça de direção, de roteiro, né? Mas também. E também, cinema negro são todas essas produções que trazem a negritude como pauta, assim, né? E aí eu acho que a gente precisa transcender também esse conceito, né? Do que é que a negritude pode falar. Tem o filme Poema Sonho 01, que é o curtinha que a gente fez, né, que foi selecionado para o edital do Itaú. Muita gente que viu daqui de Recife, os cabeçudos de cinema, olharam assim, tipo, eita, Bruninha e o companheiro dela brincando dentro de casa, tipo, não levaram isso como uma obra fantástica, estética, não trouxeram as questões técnicas de mapeamento que a gente fez, super complicado, só depois que passou pelo selo do Itaú, e aí todo mundo, eita, sabe? É como se nós, pessoas negras, a gente não pudesse ser artista, né? A gente não pudesse fantasiar. Eu vou fantasiar, eu vou querer fantasiar, não vou querer falar sobre a minha militância, eu não vou querer falar sobre a minha espiritualidade, apesar que isso vai estar tudo imbuído, eu não vou querer falar sobre aquela preta forte, eu vou querer falar do tipo do sol que nasceu hoje e eu vi uma gaivota passando e vou lembrar nisso aí, assim, sabe? Aí eu acho que também a gente tem que ocupar esse espaço de falar que nós, pessoas negras, isso também faz parte da negritude, né? Porque não tem como a gente também não falar de religião, mas a natureza, tudo isso faz parte do nosso existir, né? A gente aprende nesse ciclo, a gente vivencia esse ciclo. Então, isso é arte. Então, isso, tudo que a gente produz é arte também. Então, eu acho que falar de cinema negro também é a gente pautar que não necessariamente a gente precisa estar sendo a militância o tempo todo, assim, acho que a gente precisa dizer que o que a gente é enquanto pessoa negra, vivendo num país que a gente foi roubado e colonizado, né, a gente é um alienígena numa terra desconhecida, a gente já é artista por sobreviver. Então, essa é o nosso jogo, né, essa é a nossa negritude, assim, então, eu vou mais por esse caminho, assim, sabe? Cara, que maravilha. É tão bom ouvir pessoas, porque o processo de pesquisa é um processo extremamente solitário e que muitas das vezes a gente viaja assim, para diversos espaços paralelos de possibilidades. De fato, assim, o campo de cinema negro é um campo extremamente amplo e que abre margem para diversos questionamentos. Mas eu acho que uma das coisas importantes que vocês falaram foi a perspectiva de a gente ter na tela pensamentos negros, pensamentos de pessoas negras, independente do... Eu estou dando spoiler da minha pesquisa, mas eu disse que não ia fazer isso, mas eu vou só um pedacinho. Né? Que é essa coisa de a gente ter a liberdade de fazer o que a gente quiser fazer. E aí, às vezes, eu fico me perguntando se a ideia de cinema negro, ou o termo cinema negro, não reduz a gente a um tipo de dogma ou de paradigma de fazer cinema, onde a gente, de alguma maneira, precisa estar com uma equipe majoritariamente, completamente negra para se constituir como cinema negro, e na tela a gente precisa apresentar um conteúdo que remeta a uma ideia de negritude.
E aí a minha pergunta é uma pergunta dupla. Vocês acham que é necessário que, para além do realizador que pensa a obra, ter o restante de toda a equipe, né, com pessoas negras, e se de repente, a nível de conteúdo, ao a gente direcionar o cinema negro para essa ideia de uma negritude na tela, a gente também não limita, de alguma maneira, as nossas criações. Por que eu estou perguntando isso? Porque o teu filme, Bruna, principalmente o Serra da Inveja, a Serra da Inveja, a Serra dos Anjos. O Serra da Inveja, ele é um filme que fala, que é o de uma mulher negra, falando sobre, de alguma forma, a questão do espaço e da relação espiritual. Mas você acabou de me dizer que se a gente falar para eles de espiritualidade, de ancestralidade, eles vão negar. E aí, num primeiro momento, quando a gente olha, não tem nada referente à negritude, não tem nada referente a essa ideia de conteúdo negro, sabe? Mas tem muito. Se a gente for analisar friamente, profundamente, a partir da ideia que eu tenho defendido, que é a ideia de aquilombamento, de formas de construção, né, que nós negros conseguimos criar, eu acho lindo. Mas tem ali uma perspectiva de aquilombamento, uma perspectiva de uma forma de dizer sobre aquelas pessoas que não é mera interação, é uma relação de uma mulher negra com aquelas pessoas. E aí a pergunta é nesse sentido. Primeiro, a gente precisa de uma equipe majoritariamente negra, por quê? Isso influencia no conteúdo ou não? E o segundo ponto é, a nível de conteúdo, a gente consegue expressar uma determinada negritude, e se essa negritude não é meio que encerrando a gente num tipo de tema que vai falar sobre racismo, sobre questão da pele, sobre outras questões, mas às vezes a gente pode falar de amor, só amor. E aí, o que vocês acham? Falei muito, mas é porque só para fazer a linha de raciocínio mesmo. Eu posso ir? Pode. Então, eu acho assim que sobre essa questão da equipe, né? Primeiro, eu acho que sim, mesmo de trabalhar e atuar, né, em processos com metade de equipe branca, metade de equipe negra, eu acho que a gente tem, sim, que o máximo que a gente conseguir, porque eu acho que também é isso, né, as relações, elas se estabelecem também pelo afeto, e aí essas questões também, não necessariamente a cor ser uma demarcação vai garantir que o afeto e a harmonia do trabalho ele aconteça. Mas eu digo que sim, acho que a gente tem, quanto responsabilidade com o nosso povo e com a nossa história, o máximo que a gente conseguir colocar em nossa equipe, majoritariamente negra, a gente vai ter esse reflexo sim na tela, é indiscutível, porque o tratamento é outro, a vivência é outra, a experiência é outra, né? A gente sabe que nós somos pessoas que o acesso ao cinema, o cinema é uma arte de elite, né? Fazer cinema é uma coisa de elite, então, como, por exemplo, né, a pandemia, ela foi para as pessoas negras, ela aproximou pessoas negras da ferramenta do audiovisual, ela formou pessoas negras, foi o único momento que eu pude estudar, foi na pandemia, o mundo vivendo um caos, e eu pude estudar, porque antes eu só estava trabalhando no projeto dos outros, vivendo a ideia dos outros, né? Foi quando eu consegui assentar as minhas coisas, então eu acho que sim, a gente pensar que a gente precisa se aquilombar e trazer, sim, vai fazer totalmente diferença, né, no resultado. E aí, sobre o conteúdo, e de a gente ficar taxado, é o que a branquitude já nos coloca, né? Então, eu acho que é, mais uma vez, a gente respirar fundo e ter o uso da nossa criatividade, que é quando você traz o Serra dos Anjos, que eu já vou mudar o nome, o Serra dos Anjos como referência, é isso, né? Para mim, que estava lá dirigindo, vendo,
né, convivendo, para mim é totalmente negro aquilo ali, mas aquilo ali, da forma como ele é colocado, ele não precisa ser panfletário, né? Ele não precisa existir de uma forma que seja só para falar com os brancos. E aí eu acho que eu dialogo com Bárbara nesse sentido, assim, para quem a gente quer falar, né? Quando a gente sabe para quem a gente quer falar, a nossa produção ela vai trazer isso muito naturalmente. E aí é aquele ditadinho, né? Só entende quem namora. Tipo, você sacou, você viu, você entendeu, assim. E aí eu acho que é um caminho inteligente que a gente tem como percorrer para tentar sair disso, assim, porque eu quero falar sobre amor, né? Eu quero falar sobre comédia, eu quero falar sobre terror, dentro da minha perspectiva e dentro da minha vivência. Eu não quero estar o tempo todo sendo aquela como eu já fui, que já precisei ser essa pessoa. Entrei no cinema por esse viés, inclusive. Eu acho que a gente também tem que entender os nossos momentos de vida, né? E como a gente vai atuar, e como a gente vai entrar, e depois que a gente entra, a gente hackeia esse sistema. Eu acho que é sobre isso, assim. Que resposta. Fala, Bárbara. Eu concordo com a Bruna. Nessa questão da equipe, eu também acho que é importante a maioria, né? Eu comentei que, né, na época que eu fiz o filme, eu não tive oportunidade, porque, enfim, eu estava ali limitada no espaço da universidade, eu tinha que arrumar alguém dali mesmo, então foi um pouco mais difícil. E, assim, eu tive, enfim, muitos problemas na produção. E eu também fico muito preocupada com essa questão do compromisso. Eu acho que, assim, se a pessoa ela firmar o compromisso e estiver ali, pra mim ela pode ser preta, branca, azul, sabe? Se ela firmou o compromisso e está cumprindo o compromisso, isso pra mim é uma coisa também que vai acabar pesando muito, né? E a questão do tema, né? Eu também acho que é isso. Vai ter um peso. O filme pode ser um filme de romance, comédia, né? Pode ser uma animação, uma coisa experimental. O corpo negro, né? Ali na tela ele vai ter um peso diferente para quem assiste, né? A pessoa sendo igual, né? Aquele personagem ou ela sendo diferente dele. Então, né? Por mais que às vezes pra gente, eu tenho a preocupação de botar uma pessoa negra ali, mas pra mim aquela pessoa, pô, ela é só uma pessoa que poderia ser minha prima, minha avó, minha mãe, mas, né, mas ela vai ter um peso diferente para quem assiste, dependendo de como essa pessoa for, né? Então, por mais que a nossa intenção não seja, pra gente é só uma pessoa, não é essa preocupação de ter o corpo negro na tela, ele vai ser, né? Então o filme vai ser sobre isso, mesmo que ele não seja diretamente sobre isso. Me embolei um pouco, Eu mas vou fazer. acho que deu para Não, entender. mas é isso. Eu vou fazer uma provocação aqui, em cima do que vocês falaram. Eu digo que aqui eu não omito opiniões. As minhas opiniões estão todas na tese. Mas algumas escapam. Foi uma coisa que a Bárbara. Que a Bárbara. Acertei. Que a Bruna. Mentira, foi que a Bruna falou. Que foi a lógica do que a gente sempre consumiu. Que de alguma maneira, na hora que a gente vai fazer filme, a gente está atravessado por essa mesma lógica de sessão da tarde, por tudo aquilo que a gente foi nutrido, né, ao longo da nossa trajetória como realizador de cinema. E aí eu pergunto, é possível que a gente, de alguma maneira, seja contra a hegemonia do cinema branco, utilizando as mesmas ferramentas, tanto estéticas quanto narrativas, para a construção dos nossos filmes e alterando a cor das personagens e alterando alguma coisa na história, mas mantendo as mesmas ferramentas de estruturação narrativa, de estruturação do discurso, com arco, aquela coisa, né, clássico, com arco de narrativa, né, que tem o clímax e tal. Vocês acham que pelas mesmas ferramentas do cinema hegemônico a gente consegue produzir um cinema contra-hegemônico? Pode pensar um tempinho. Eu acho que às vezes os dramas dos personagens vão ser diferentes, assim, não necessariamente quando é um filme de drama, mas eu acho que os dramas, as questões, elas vão ser muito diferentes, né? E isso vai acabar.
vai acabar mudando a narrativa, né? Por exemplo, a personagem não vai estar preocupada, sei lá, eu vou ser a rainha do baile, por exemplo, né? Pegando exemplo desses filmes, né, importados que a gente vê. Ela sempre vai estar preocupada, sei lá, em tá arrumado para ir para a escola porque vão pegar muito no pé dela, caso ela não vá. Então, sabe, eu acho que por mais que a gente faça uma coisa parecida, o drama vivência ele vai acabar sendo diferente. Eu acho que talvez no futuro, né, mas assim, num futuro bem futuro, isso seja possível, mas agora, hoje, eu acredito que não. E aí, Bruninha? Eu acredito que, assim, acho que a gente, quanto, né, alienígenas que fomos jogados aqui nessa terra brasileira, somos em potencial vírus, assim. Então, eu acho que se a gente tem acesso, né, a ter conhecimento, porque eu acho que o debate começa aí. Quem é que tem acesso a entender, por exemplo, essa estrutura narrativa de que é uma estrutura branca, né? Quem é que tem acesso a compreender que isso é uma forma de estrutura dominante, né? Porque aí quando você tem acesso a essa informação, aí você sabe, epa, peraí, a coisa não funciona bem assim, né? Eu estou sendo realmente ludibriado o tempo todo. Então, eu acho que quando a gente tem essa compreensão e tem uma consciência negra formada, a gente compreende que a gente precisa acessar esse formato para poder hackear o sistema. E aí eu acho que a gente consegue, sim, pegar esse formato e hackeá-lo, pegar esse formato e trazer as nossas questões, os nossos formatos e até subverter esse formato, assim. É muito o que acontece no meu processo, assim, massa. Então, como é que vocês fazem isso? Eu faço dessa forma. Aí, pronto, agora eu vou pensar como eu vou pegar essa forma e vou refazê-la de outro jeito. Tipo, é assim que minha cabeça funciona, sabe? Tipo, eu tento muito agir por esse caminho e eu acho que é o único caminho que a gente tem, que é esse caminho de implodir por dentro. Tipo, não é inventar a roda, não é negar tudo, nossos acúmulos, mas a gente precisa compreender como a estrutura se dá há tantos anos, hegemonicamente, para poder a gente destruir essa estrutura. E um dos formatos é a gente compreender e trazer, porque a partir do momento que a gente compreende, quando a gente for fazer já vai ser diferente, porque eu tenho a minha consciência conectada com o meu propósito, que é sobreviver enquanto a mulher negra num país racista. E aí isso não vai ter como né? Não vai ter como não ter resultado. Eu queria trazer um papo que a gente teve em off, Bruna, sobre a questão da coletividade. Você assina suas obras sempre em parceria. E foi muito interessante o início lá do nosso papo. A gente vai falar aqui e ainda vai continuar aprofundando ele, porque é um tema que eu gosto muito de tratar, que é a questão da autoria no cinema. O cinema hegemônico tem muito essa questão do autor, do autor, do autor, do autor. E, de alguma maneira, alguns realizadores negros optam ou por assinar em dupla, trio, com mais pessoas, ou optam por não colocar os seus nomes e assinar coletivos. A pesquisa ela mapeou alguns coletivos. Eu não tenho braços para abarcar tudo, então, infelizmente, eu tive que tirar os coletivos da pesquisa. Mas me ficou essa lacuna, eu falei, cara, alguém tem que estudar os coletivos. E aí tem a assinatura com o nome do coletivo e tem as assinaturas em parceria, como a Glenda Nicásio faz lá com Café com Canela, enfim. Queria que vocês me falassem como que vocês acham que funciona essa realização em dupla, essa realização coletiva. Isso de alguma maneira tensiona as questões de autor no cinema? Será que essa a saída, ir pelo coletivo? Queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de construção coletiva e de assinatura também coletiva das obras. Quer começar, Bruno? Pode ser. Tá, pode começar. Não, então, eu acho que isso faz parte do hackear o sistema, né? Pensando enquanto pessoa preta, por exemplo. Uma das formas de a gente conseguir estar
e ter visibilidade no sistema, já que a gente é super usado pela branquitude em geral, no que eles pautam, nas suas produções, né? Em tudo que faz, a gente também saber usar desse lugar. A gente também saber quem é nosso aliado, nossa aliada na fronteira ali, né? No campo de guerra, porque é uma guerra, e a gente conseguir se juntar para hackear esse sistema e poder estar junto, poder se inserir, para daí começar a construir um trabalho, digamos, só, sabe? Eu acho que para a gente, enquanto pessoa negra, é estratégico a gente ter essas parcerias, tanto com pessoas negras, tanto com pessoas brancas, porque não só a gente consegue se inserir no mercado, a gente consegue ter um nome, porque é isso, a gente precisa, como a gente está muito atrás, a gente precisa atrás, né? Não estou dizendo que a gente está atrás, mas assim, dentro dessa lógica de mercado imposta, a gente precisa saber como entrar. E aí a co-direção, a co-roteirização, ela tem que ser a nosso favor nesse sentido. Então eu vejo ela muito nesse lugar, não como assim, eu acho que se fosse por optar e por escolher, todo mundo, quanto ser humano egóico que é, iria querer assinar sozinho a sua obra, né? Eu acho que é uma condição nossa, inclusive, de estar. E aí, a partir do momento que a gente consegue estar e consegue entrar, a gente começa a galgar um caminho onde a gente possa, sim, assinar a autoria. Isso dizendo da minha realidade de uma pessoa que começou no cinema a partir da militância, né? Aí, se você já estuda cinema e se você já consegue entrar dentro desse viés, né? Aí você já entra por outro circuito, acho que a compreensão já é outra. Mas eu sempre penso nessa lógica do hackear o sistema, de hackear o sistema. Então, se eles me usam, como é que eu vou usar eles também, sabe? E, além disso, pensando só numa perspectiva preta, eu acho que é muito do nosso fazer negro, né? Fazer tudo em coletivo. A gente não sabe pensar, não é que a gente não saiba pensar, é porque essa lógica, né, de individualidade da pessoa só é muito eurocêntrica. Então, quando a gente pensa de tudo que a negritude faz, a gente faz ciranda, a gente faz roda, a gente comunga em círculo, a gente canta junto, a gente sauda junto. Então, a gente sabe pensar junto. E isso é que é a dificuldade. As pessoas acham que a dificuldade é pensar só. Não, o difícil é pensar junto. E nisso a gente arrasa. Então, se a gente estiver sozinho, então corra todo mundo, sabe? Eu acho que eu penso por aí, assim, tanto nessa perspectiva de para um cinema negro, né? Com muitas aspas, é isso. A gente sabe e a gente arrasa fazendo junto e pensar de como hackear o sistema com as pessoas brancas. Esse teu pensamento é muito similar ao meu. Quando você fala hackear, tá na tese, inclusive eu escrevi isso. Eu falo que a gente tem que ser como um vírus mesmo do sistema. E é isso, é a mesma coisa. Do vírus, porque não adianta. O vírus ele consegue se infiltrar sem ser percebido. Ele é aceito pelo corpo e aí quando vê já tomou tudo. E essa sua fala ela é muito importante, porque a gente não pode esquecer que quantas produtoras pretas nós temos, produtoras consolidadas com CNPJ e tudo. E às vezes fica um conflito que é social, óbvio, mas que para a gente, enquanto cineasta, não é muito produtivo. A gente não tem como bater de frente com determinadas construções sociais do sistema de fazer cinema. A gente tem fomento, a gente tem lei de incentivo, tudo isso é regido por pessoas brancas e as produtoras que conseguem aprovar projetos são produtoras, a maioria regido por pessoas brancas. Então, é muito bom você falar sobre essa questão do hackear o sistema e a gente ser como um vírus. A gente, é isso, esse é o sanguessugazinho. A gente vai lá, gruda, suga o que a gente pode sugar e depois... Beijo, querido, nada te devo. Eu penso muito nisso. Vai lá, Bárbara. Como é que você vê essa questão aí da... Fala aí pra gente. Então, eu não tenho muita experiência nesse sentido, né? Mas eu acho que parte muito também da vontade de fazer, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas você não tem tanta estrutura. Às vezes nem, sim, para uma coisa mais básica, tipo, gravar um filme com celular, por exemplo. Mas aí, seu amigo tem uma casa, o outro tem um celular que é melhor, o outro tem um computador.
a outra tem um brechó lá, então já tem o figurino. Parte mais nesse sentido assim, não temos estrutura, então a gente vai se virar com o que a gente tem, né? Cada um vai ajudando um pouquinho. Às vezes um tem uma ideia boa, mas ele não é bom de escrita, o outro já é e consegue desenvolver, né? Eu acho que, assim, né? Apesar de nunca ter feito parte, tido contato com o coletivo, eu acho que é muito importante para quem está sem estrutura, né? E acaba sendo de todo mundo mesmo, né? Porque todo mundo vai ter participação naquilo. Daí as pessoas que já têm estrutura para fazer o filme, elas não sabem, né? Tipo, elas não precisam se preocupar com essas questões, né? Porque elas têm mais dinheiro, mais tempo, mais acesso, né? Muitas vezes, e elas não, justamente, conseguem se dar o luxo de assinar ao filme sozinho, né? Não querem também muita interferência. Mas no nosso caso, muitas vezes, as interferências de fora são que ajudam a gente a fazer o filme, né? Então eu acho muito importante. Tem uma coisa também que vocês falaram, que é a questão do individualismo, né? Tem uma coisa nessa coisa do autor, do artista. Primeiro que a hegemonia, o sistema da branquitude, eles adoram eleger cânones, adoram eleger os grandes pensadores, os grandes autores. E, de alguma maneira, me parece, tá? Não vou afirmar nada, só na tese, mas me parece que há uma certa sedução ao alguns realizadores do campo do cinema negro que fazem cinema por essa projeção de status, por uma consolidação do seu nome como um cânone de um determinado grupo. Isso na verdade, eu não estou supondo, tá? Eu estou, de fato, afirmando a partir da pesquisa. E aí, esse individualismo, ele de alguma maneira passa para as obras também, né? E eu acho que talvez um dos caminhos que a gente possa pensar, não sei se assinar, co-assinar. Eu, particularmente, os meus próximos filmes, os três, um é co-direção, os outros dois é o co-roteiro. Então, assim, eu sou meio suspeito para falar dessa questão das parcerias. Mas não há, de alguma maneira, essa ideia de glamour do cinema, de status, do artista, isso de alguma maneira não seduz também uma grande parcela da nossa população preta? E como que a gente... Isso eu estou afirmando, mas como que a gente evita ser cooptado por esse sistema sedutor, né, que bota a gente nos festivais, a gente tá lá no festival ganhando prêmio, a gente vira o melhor realizador do universo. E caga, aqui eu posso falar, e caga pro restante da galera toda que também executa a mesma coisa, colegas de profissão. Como é que a gente foge disso, desse processo de sedução do glamour do cinema, que a gente sabe que não tem nada de glamuroso na realidade? O que vocês acham? Eu acho que sabendo justamente que não é glamouroso que a gente foge disso, né? Eu tenho pânico de dirigir, de mandar nos outros, assim. Não, eu não gosto. Então, assim, se tiver alguém para fazer junto, eu acho que até acaba sendo bom. Você divide a glória, mas você divide ali a tristeza. Você divide a tristeza e o sufoco também na hora que você está dirigindo. Eu acho que esse papo é bom mesmo e essa pergunta é bem delicada, porque não é fácil, né? Tipo, por mais que a gente fale, né, que a gente tem essa lógica de fazemos tudo melhor junto e não sei o que, lá, tem que ter muita afinidade para se co-dirigir junto, assim. Tem que ter muita afinidade para se fazer as coisas juntos, porque de fato, é igual aquela ideia do político, né? Se você não está na política, a partir do momento que você entra na política, deu poder, meu filho, acabou-se. Acabou-se o homem. Você realmente... E ainda tem, desculpa te interromper, ainda tem aquela máxima que o sonho do oprimido é ser opressor. Isso a gente não pode esquecer jamais. E aí é muito delicado, né, mesmo, assim, pensar nesse fazer, nesse lugar que a gente está e que a gente não pode, né,
que a gente é contra essa glamularização assim, do cinema, que a gente fica nessa, mas ao mesmo tempo a gente é super cooptado pelo sistema, porque a partir do momento que você entra e que você tem algum retorno mínimo que seja, que você é botado dentro da máquina, isso mexe com o seu ego. Você não vai dizer, né? Você não vai estar sendo verdadeiro se você disser que não mexe. Então, eu acho que é nunca ser o que a branquitude queira que você seja. Eu acho que é a única saída para você não entrar dentro dessa roda até que essa roda mude. E aí, acho que se conecta com aquele papo que você trouxe, assim, né? Quando a gente pensa quem são as produtoras, quem são os CNPJs de fato, né? Que existem pretos, a gente tem que fomentar essa galera. A gente tem que botar produtores executivos, a gente quer produtoras pretas, para poder a gente minimamente conseguir desmontar essa estrutura que tá. Porque do jeito que a estrutura é, do jeito que a estrutura tá, eu mesmo eu tô falando isso tudo aqui, mas sou a primeira que, quando entrar ali, quando entrar dentro dessa roda, posso ir embora nela, assim, sabe? Porque o sistema é feito para isso, a gente é escravizado, a gente tudo só é atualizado, assim, né? Acho que seria muito distante com a realidade se a gente não dissesse isso. Então, eu acho que o caminho seria a gente pensar em ter produtoras, de fato, pretas, que trouxessem outra estrutura e lógica de mercado para dentro dessa lógica de mercado, né? Como a gente pensa, como a gente coloca, enfim. É aquela velha de novo, fogo nos racistas, vamos acabar com o racismo, porque é o único meio mesmo, porque a máquina ela funciona dessa forma e ela funciona bem dessa forma há muito tempo, e com a entrada, né, desses cânones, né, que é isso, é muito sedutor. Com a entrada dessas pessoas ainda fica muito mais difícil. Então, nunca seja essa pessoa, e se for, abra uma produtora para poder fazer um outro sistema acontecer, assim. Agora eu vou voltar um pouco mais para o lado mais pessoal e sair dessa cinema negro, que é um tema capcioso. Como é que foi o primeiro contato? Aliás, o primeiro contato. Como que vocês se formaram para fazer cinema? Vocês foram por academia? A Bruna já falou que foi por movimento social e acredito que a Bárbara foi pela academia. Queria que vocês me falassem como é que foi, assim, como é que vocês optaram por, efetivamente, começaram a fazer cinema a partir de que formação? Então, eu estudei, né, dentre as escolas que eu estudei, uma delas era uma escola municipal, aqui em Três Rios mesmo, e ela tinha um projeto de cinema na escola. Isso foi em 2007. 2007. Eu entrei em 2007, mas o projeto já existia. E aí a gente fazia, né, uns filmes lá orientados pelo professor, assistia bastante coisa também. E assim, era muito legal, eu gostava muito de participar. Eu entrei mais por curiosidade, assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu entrei, né, eu tinha 14 anos na época, e eu fiquei mais um tempo, depois eu mudei de escola, né, vem vestibular, essas coisas tudo, você acaba tendo que deixar algumas coisas de lado. E aí eu fiz o vestibular para o bacharelado interdisciplinar em artes e design, que hoje em dia nem existe mais, né? Na UFJF já mudou um pouco. E aí a gente estudava artes um tempo e depois tinha especialização, né? Aí tinha licenciatura, tinha artes visuais, tinha moda, tinha cinema. Aí eu pensei assim, bom, eu tô em dúvida entre moda e cinema. Eu vou para esse curso porque até o final dos 3 anos eu resolvo minha vida. E aí eu entrei e acabei indo pro. Não, eu tinha uma. Aí eu tava decidida, né, que eu queria fazer moda porque eu queria ir para essa parte do figurino, direção de arte, que eu gostava bastante. E só que aí eu tinha uma bolsa na faculdade de pedagogia, que era sobre cinema e educação. Aí eu gostei bastante, e aí eu resolvi ir pro cinema, que ainda ia abarcar o que eu queria e o que eu gostava, assim. E, e aí foi isso. Aí eu formei, né? Aí, como eu comentei, eu não trabalho na área hoje em dia, mas eu acho que acaba influenciando assim, tudo que eu faço na minha vida.
Eu cheguei a, depois que eu formei, eu cheguei a fazer algumas coisas paralelas, mas sempre trabalhando em escola, ou secretaria, ou dando aula, sempre foram coisas paralelas. E você, Bruna? É, eu fiz faculdade de jornalismo, mas nunca trabalhei no jornal. Eu sempre fui produtora, eu sempre trabalhei com cultura, assim. Eu trabalhei, na verdade, trabalhei em shopping, né, para poder me sustentar, trabalhei vendendo um plano de saúde, plano de faculdade. Aí depois que eu consegui terminar a faculdade de jornalismo, já na metade, no finalzinho, eu comecei a ser assessora de imprensa de cultura de uma produtora e comecei a trabalhar com assessoria e com produção de cultura. E aí isso foi até 2016, quando eu, dentro do movimento, eu fazia parte do Marcha Mundial das Mulheres, aqui de Pernambuco, que é outro movimento social das mulheres. Eu flerto ainda, né? Eu não estou dentro porque eu não estou na construção, mas eu digo que eu sou marcha. E a gente fez uma ação que foi viajar Pernambuco todo, passar pelo estado todo, visitar 12 cidades no estado, com o Movimento Sem Terra, o MST. E aí, nessa experiência, o MST ele colocava filmes, cineclubes, antes de fazer qualquer atividade no assentamento, eles colocavam um filme e a partir daí é que se tinha uma conversa. E aí eu comecei a perceber que a construção política e como se dava a partir do filme, como aqueles assentados e assentadas que nunca tinham visto, né, um filme que não fosse o que estava na TV, como aquilo mudava de fato a vida da pessoa ali na hora. Eu fiquei do tipo, meu Deus, eu aquariana do jeito que sou, querendo só uma causa para me agarrar doidinha. Eu disse, não, eu tenho que voltar, isso já pensando, eu vou voltar para Recife, eu vou disputar esse lugar, eu vou entrar nesse cinema, que aqui é super elitista, né, só tem as famílias que fazem cinema há muito tempo. E aí eu voltei com essa intenção, assim, eu vou entrar nesse mercado porque precisamos ter mais pessoas e isso muda completamente a vida das pessoas. Então eu entrei a partir dessa lógica, mas eu antes eu era, tem até uma amiga minha que está aqui, grande amiga, irmã Cecília da Fonte, que ela diz que eu sou da cultura em geral, produtora da cultura em geral, porque eu era da música, da dança, do teatro, e aí cheguei no cinema, estou no cinema desde 2016, e o cinema que vai me aguentar agora por muito tempo. Que bom que aguente mesmo, porque assim, é muito bom ver o teu filme e eu me identifico muito, assim, porque faço documentário. E eu acho que documentário ele tem uma coisa que é a nossa capacidade de se mostrar através de outras pessoas. A gente fica ali criando, na real, a gente está dialogando com o que nós mesmos somos o tempo todo. Essa é a minha visão, tá? Pode ser que outras pessoas tenham uma visão diferente, eu estou falando, fazer documentário é assim. Não, é a minha visão. E eu tenho uma coisa de uma identificação com as personagens no qual eu encontro para fazer filme, e essa identificação, para mim, ela é sempre muito afetiva, pro bem e pro mal. Me desperta ou amores ou ódios. E aí eu queria saber de vocês, por que vocês optaram em fazer cinema? Não a trajetória, mas assim, muito curto. Assim, eu escolhi fazer cinema por causa disso, porque eu acho que o cinema é isso. E aí, dando um exemplo do que foi para mim é uma questão. Eu escolhi o documentário justamente por essa possibilidade de contar o que me é afetivo a partir de outras pessoas e também trazer a questão da coletividade para dentro do cinema, a coletividade negra. Pensar a coletividade negra, os nossos amores, os nossos afetos, as nossas festas, nossa religiosidade. E por isso eu escolhi fazer cinema. E aí queria também ouvir de vocês. Para mim, no começo foi muito uma questão de amplificar coisas que eu gostaria de falar e que talvez encontrar ali a oportunidade de falar essas coisas, mas no caso do documentário também, né, de deixar que outras pessoas falassem. Porque às vezes a gente está ali no mesmo contexto, mas tem visões diferentes, vivências diferentes e esse tipo de coisa. Mas no caso, por exemplo, de ficção, um jeito de despertar memórias, até um jeito de se divertir, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer um filme bem tosco, assim, sabe? Com um robô, cenário numa caixa de
papelão, destruindo tudo, porque assim, era uma coisa que eu gostava, né? Quando eu era criança, uma coisa que eu acho divertido. Eu acho que também tem essa questão de querer me divertir. E você, Bruna? Olha, é muito complexa essa pergunta, porque vem muita coisa, né, na cabeça. Vou tentar ser sucinta, mas eu acho que é porque eu quero que as pessoas acreditem nos seus sonhos, assim, sabe? Eu acho que eu quero que elas acreditem que possam existir outras realidades. E aí, para mim, documentário e ficção é tudo uma coisa só, assim. A ficção, para mim, ela não dá conta da realidade, ao mesmo tempo que a realidade que a gente coloca nos nossos documentários, elas também são ficcionalizadas ali. Eu acho que é tudo um híbrido e é só mais uma coisa, quanto linguagem, né? E enquanto mercado, é só mais uma coisa do mercado dizendo: quem fizer documentário vai ganhar menos dinheiro, quem fizer ficção vai ganhar mais dinheiro. Porque eu acho que é isso. A partir da minha experiência, não tem isso. Assim, a gente é o formato que a gente vai querer contar. Ela vai ser documentário, ele vai ser ficção, mas é tudo verdade ali. Eu quero que as pessoas acreditem que aquilo é verdade. Então, quando eu quero que você veja meu filme, acredite que aquilo ali é verdade, eu quero que você sonhe, acredite nos seus sonhos e que a partir dessas imagens de sonhos na sua cabeça, você construa outra realidade no seu entorno. E aí, se cada um fizer isso, a gente vai ter um mundo perfeito. Eu acredito muito numa possibilidade de um determinado momento, não na nossa geração, lamento se eu estou sendo pessimista. Hoje é o dia do meu aniversário, então eu comecei o dia, assim, com um monólogo com a minha esposa, falando sobre as possibilidades do mundo, porque às vezes eu entro mesmo numa piração de falar assim, cara, tá muito difícil as coisas para a gente acreditar que o mundo vai melhorar amanhã ou daqui a 50, 100 anos. Eu acho que daqui a 300, talvez, pode ser que melhore. E aí vai gerações e gerações e gerações ainda. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente, ao longo do caminho, está perdendo e que talvez fosse importante a gente resgatar. E aí eu volto na questão da coletividade. A pesquisa ela fala do Ubuntu. Ubuntu tem uma ideia de eu sou porque nós somos, mas na verdade é muito mais profundo do que isso. É um princípio filosófico do povo da Banto, né, da região abaixo do Saara, e é a mesma região onde a gente, de alguma maneira, tem o primeiro ser humano comprovado pela ciência, nasceu ali. Então eu sempre costumo dizer que o pensamento é africano a partir do momento em que o primeiro ser humano que nasce ali num território que futuramente ia ser África. Assim como a imagem também, eu acredito que a primeira imagem possível capturada pelo ser humano é uma imagem a partir de um olhar negro, porque nós sabemos que foi o negro primeiro que habitou essa terra, está comprovado pela ciência, isso não é conto da carochinha nem mimimi. E aí eu vou buscar na filosofia africana formas de entender o cinema, esse cinema que a gente realiza. E aí uma das coisas que me chama muito a atenção nesse cinema que a gente realiza é que, com constância, a questão da comunidade, da coletividade, ela está presente no filme. Mesmo que não seja uma questão de autoria. Quando eu coloco, quando eu olhei, por exemplo, eu vou ficar falando Serra dos Anjos porque a sua personagem falou que eu não podia falar Serra da Inveja. Serra dos Anjos. Mas o nome do filme é Serra da Inveja. Quando você coloca a Serra dos Anjos, a Serra da Inveja, você coloca a serra, o espaço, como personagem central. Você não coloca uma figura individual. E aí você coloca várias vozes que constroem coletivamente essa noção de espaço. Isso não é algo só seu, que foi observado em diversos filmes da gente, que a gente faz. A gente raramente tem uma figura individual. A mesma coisa o filme da Bárbara. A Bárbara fala a respeito da representatividade negra nas telas, no cinema, e pede para que os espectadores assistam os filmes, e a partir desses filmes eles comentam os filmes, as impressões deles, e o filme é sobre essas impressões que essas diversas vozes também constituem. Ou seja, não tem uma voz única, não tem uma voz de Deus, não tem uma voz individual.
é o coletivo. E esse coletivo, ele se liga muito à ideia do Ubuntu. Então, eu acho que, de alguma maneira, o cinema que a gente pratica é esse cinema da coletividade, é o cinema que liga-se a uma ideia de bonitão, e aí, cara, futuro cineasta. E aí se liga a uma ideia de coletividade mesmo. Quando vocês falam, tudo que vocês falaram me levam a crer que, de alguma maneira, vocês já estão, antes de uma militância, antes de um contato com os movimentos sociais, imbuídos de um espírito que é esse espírito do coletivo, da coletividade, do Ubuntu. E por isso que eu acho que isso se reflete no filme de vocês. Olha o spoiler aí da tese. E aí por isso se reflete no filme de vocês. E aí eu queria perguntar diretamente mesmo, em cima disso, se é uma viagem muito grande ou se de fato a Bárbara, deixa eu ver se eu não estou confundindo, a Bruna, ela tem uma formação já coletiva, né, a partir ali dos movimentos sociais, a Bárbara pela universidade, mas ambas trazem a questão do coletivo. A minha pergunta é, vocês identificam em qual momento da vida de vocês, ou se vocês nunca perceberam que vocês já atuam coletivamente no cotidiano de vocês? Você já chegou algum momento que deu estalo e você falou, cara, eu estou muito propenso ao coletivo e eu penso mais nos outros do que a real empatia. Penso mais nos outros do que propriamente em mim. Eu identifiquei isso no filme de vocês duas, por isso que eu estou citando esse ponto. Vocês conseguem identificar em qual momento assim, da vida de vocês se deram conta disso? Então, quando eu dirigi o Pele de Monstro, foi um momento que eu me sentia muito sozinha, né? Principalmente na universidade. E eu queria achar pessoas que também se sentiam sozinhas. Então eu acho que tá muito nesse sentido, porque muitas pessoas ali que deram entrevistas, elas já eram minhas amigas, né? Algumas não eram, a gente acabou ficando amigo depois. Mas de achar esse sentimento, porque, poxa, a gente estava ali se sentindo sozinho, por que que a gente não podia, né, se aproximar, se sentir junto, né? E, né, fazer um grupo. E isso foi uma coisa muito importante para mim, né? Porque às vezes você tá ali do lado da pessoa e você nem sabe que ela tá se sentindo ali sozinha, né? Você não para muito para pensar nisso. Então eu acho que foi nesse momento, né? E como eu tinha comentado, eu tinha vontade de falar coisas que me incomodavam, mas eu queria que essas pessoas também falassem, né? Foi um momento que eu achei, não, já que eu tenho oportunidade, a universidade emprestou equipamento aqui, emprestou espaço, é agora. Então, ó, se alguém tem alguma coisa para falar, fala agora. E aí a gente acabou encontrando, né, várias coisas em comum, né? Várias coisas que aproximavam a gente a partir de coisas que machucavam a gente. E isso, né, fez a gente ficar unido, né? Porque mesmo que a vivência seja diferente, às vezes a dor é uma coisa ali que tá no nosso coletivo, né? Acabou sendo nesse sentido. É muito bom você falar isso, porque eu faço... Desculpa te interromper, Bruna. Que eu faço as análises dos filmes antes de vir para a entrevista. Então eu não sei nenhuma grande informação sobre vocês. Eu só consigo... Eu capturo as coisas que vocês colocam na tela e a partir disso eu formulo as perguntas. Foi muito bom o que tu acabou de dizer, porque a minha análise, depois eu mando para você, Bárbara, falou exatamente isso. Uma necessidade de falar a partir das vozes múltiplas, a diretora fala justamente o que estava entalado na garganta dela. Foi isso que eu coloquei na minha análise. E é muito bom ver a diretora falando isso depois de já ter escrito. Mas é bom. Vamos lá, Bruninha. Não, para mim, a coletividade, ela surgiu mais como estratégia de sobrevivência mesmo, assim, né? Depois que minha mãe faleceu, eu fiquei muito só no mundo, então eu precisei, né, estar com as pessoas em coletivo para poder me manter viva, assim. E aí eu acho que depois que eu aprendi esse formato
de sobreviver, eu tenho dificuldade de ficar só, né? Olha meu filho arrotando a live. Tenho dificuldade de ficar só, assim, né? Então, eu acho que, para mim, foi como estratégia de sobrevivência, né? De ver a coletividade nas pessoas, de aprender com os mais velhos, de aprender com a natureza, de ver essa coletividade de uma forma mais ampla e não só humana, assim, né? Aí falta aquele papo. Isso me leva a um lugar que é o que eu tenho falado muito. A gente se liga pela dor. E essa ligação pela dor, que é o que a branquitude diz da gente. A branquitude fala que a gente se liga pela dor o tempo todo. E, na real, eu acho que a gente não se liga pela dor. A gente se liga pelos afetos. Então, a cada atravessamento que a gente tem, e os afetos da população negra é singular, é diferente. Porque a gente é atravessado por coisas que a branquitude não passa e que as pessoas brancas não passam. Então, coisas como, para mim, que era menino na Baixada Fluminense, preto, não corra na rua sem camisa, porque se a polícia pode te confundir com algum ladrão, se você estiver correndo. E isso você ouviu da sua própria mãe. Então, são coisas que, inevitavelmente, vão atingir a gente e vão perpassar os nossos afetos. Eu acho que não é pela dor que a gente se liga, é pelos afetos. Inclusive, os afetos que aumentam a nossa força de viver. Como os amores, assim. A gente sabe o que é ser rejeitado na escola novo, porque você não atende um determinado padrão. E aí todos nós pretos sabemos o que é essa sensação. Todos nós experienciamos essa sensação. Então, quando o branco fala, vocês se ligam pela dor, vocês só falam da dor, eu costumo dizer que não, a gente não se liga pela dor, a gente se liga pelos afetos. Agora, se os nossos afetos foram, de alguma maneira, socialmente reprimidos, oprimidos, para que isso nos causasse dor, aí já não é uma culpa nossa, né, querido? A gente se liga por uma dor que vocês nos causaram, não pela nossa dor, porque a gente não se liga pela dor. Mas é muito isso. Eu acho que eu comecei essa conversa falando das coisas em comum, né, que a gente sempre achava e sempre encontrava. E aqui a gente encontrou já várias, várias. E uma delas, que eu acho que é o principal, é isso. Eu acho que a gente pensa similarmente por conta dessas relações afetivas que passam o nosso corpo e a gente experiencia, e só a gente tem como dizer. E aí, uma última pergunta em cima disso, do só a gente tem como dizer. Vocês acham que um realizador branco ou uma realizadora branca, pensem muito, hein? Que essa pergunta já é mais profunda. Ele, de alguma maneira, consegue mostrar pra gente a realidade da população negra se ele se anular no filme, calma, que tem um se ele se anular no filme, né, e deixar só que as vozes negras falem pelo filme. Um exemplo disso é o filme Ori, da Raquel Gerber, que fala sobre a Beatriz Nascimento, e a Beatriz Nascimento fala ao longo de todo o filme. É um filme que tensiona a questão da autoria dentro do cinema negro, porque é um filme que, se a gente olhar, parece que quem é o autor é a Beatriz Nascimento e não a Raquel Gerber. E aí a pergunta para vocês é essa, assim, vocês acham que uma diretora, uma realizadora branca consegue, de alguma maneira, trazer essas perspectivas afetivas e comunitárias para a tela, mesmo ela sendo branca e nunca tendo passado por isso? Ou não? Vocês podem me falar aí, se vocês acharem, porque isso é um tema que eu tenho maior curiosidade de debater. Eu acho que a pessoa tem que estar disposta, né? Muitas vezes ela não está. E também talvez pode depender do lugar de onde essa pessoa branca veio, porque se ela é uma pessoa que está ali na mesma classe social, né, mesma escola, mesmo contexto, pode ser que talvez ela consiga se aproximar mais, né? Porque nesse caso, assim, eu acho que a pessoa já está disposta, né? Mas a pessoa de fora desse contexto... Desculpa, Bárbara. Eu tô te ouvindo, mas esse moleque, ele tá tirando... É muito fofo! Ele é muito fofo e ele tá assim, ó. Vem! Ele rindo, cara. Oi, ninguém! Que lindão, cara. Ele é muito simpático. Mas vai lá, Bárbara, desculpa te interromper. Eu vou... Não vou olhar pra ele.
Eu tô assim também, porque é muito lindo mesmo. Parabéns, Pruna. É, eu acho que muitas vezes, né, quando a pessoa ela tá nesse mesmo contexto, né, que você ela vai estar mais disposta. Muitas vezes uma pessoa que ela vem do contexto de fora, né, acima, muitas vezes ela não tá. Muitas vezes ela vai procurar pessoa negra pro filme dela só pra ser por causa de questão estética que ela acha que vai ornar ali com o cenário, né? Ela não tá muitas vezes ela não tá disposta a dar voz, a usar os gente, não dá, realmente é muito fofo. A, a, a abrir mão dos privilégios dela e descer do pedestal dela para poder dar voz pro outro, né? Então, assim, eu não acho impossível, mas eu acho difícil. Eu concordo com você. Eu acho que o que a Raquel Gerber fez no Ori é algo muito raro de acontecer. Mas essa raridade, ela precisa ser pensada pela gente também, porque como é que ela consegue? E aí eu fiz toda uma teoria sobre essa forma como ela consegue. Você citou uma coisa que foi fundamental: a pessoa descer do pedestal e deixar que o outro fale dentro de uma ideia de que o filme é a criação dele, sabe? E aí, quando ela se tira de cena e deixa a Beatriz aparecer, a voz da diretora praticamente desaparece. É como se não tivesse uma voz branca no filme. É muito doido o que ela consegue fazer nesse filme. Muito doido mesmo, porque é muito difícil um branco conseguir fazer isso. E aí eu acho, e acho mesmo, total acho, que pode passar mesmo por uma realidade comum, assim, da pessoa ter vivenciado uma determinada coisa e de alguma maneira consegue se anular para que os colegas, os amigos, afetivamente, de alguma maneira, possam aparecer e possam utilizar o filme como uma ferramenta. Eu concordo, é difícil. E aí, Bruno, o que você acha? Esse moleque lindo. Ele roubando a cena, né? Sebastião. Ele adora uma live, menino, que faz muito com a mamãe, né? Aí ele adora uma chamada, ele fica super falando. Não, e ele tá Então, super performando, ele chama, ele vem, ele dá Ele risinho, tá ele super à volta, vontade. super à vontade. Mas é, diga lá. então, eu acho que é também outra perguntinha, né, delicadíssima, porque eu acho que a branquitude ela pode tudo que ela quer, porque ela tem acesso a conhecimento e a informação, né? E aí eu acho que não é descer do pedestal que ela faz. Ela tem consciência, óbvio, política, ela tem conhecimento, ela teve acesso a toda a estrutura do cinema, ela não vai perder o privilégio dela em ceder esse lugar, né, nesse determinado momento. Eu acho que também, sim, as pessoas brancas, elas são nossas aliadas e elas também sentem, né, o, o retorno também, né, das coisas e agem também com a verdade. Eu acho que tudo é possível nesse cenário, mas eu acho que é um caminho que é estratégico, assim, tipo, é só pensar um pouco, né? Tipo, você não vai se jogar na fogueira, né? Então você tem que trazer as pessoas negras também para ser sua aliada, assim. E aí ceder nesse caso é a inteligência da pessoa agindo, né? É do tipo, é ela saber que para ela ela vai ganhar e subir se ela fizer esse jogo, assim, né? Eu acredito mais que é uma coisa muito mais elaborada do que a gente possa pensar. E eu acho que a gente tem que estar atento e atentas a isso, sim, porque isso é sobre nossas vidas, assim, né? Isso é sobre a gente ser protagonista das nossas histórias e a gente contar nossas histórias a partir de nós mesmas, assim, né? Não é dizendo que não possa fazer, não vai fazer, não. Eles conseguem fazer sim, conseguem fazer muito bem, e a gente tem que ter cuidado. Eles têm as ferramentas, né? E aí isso vocês me fizeram pensar, eu vou demorar uma semana pensando sobre esse trecho especificamente, porque é um trecho
que é bem interessante de se debater e na minha pesquisa também está sendo o carro-chefe assim, das coisas. Mas aí eu tenho eu falei que era a última pergunta, mas agora é a última mesmo. Porque vocês me provocaram a fazer essa última pergunta. Se o Sérgio Camargo, aquele lá da Fundação Palmares, que agora vai virar deputado, vai virar porque sabemos como é Brasil, né? Vai virar deputado, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, aquele capitão do mato de 2022. Se ele fosse cineasta, tá? Ele conseguiria falar sobre a coletividade negra, sim ou não? E esse sim ou não vocês podem me dizer com argumentos. Uma figura como Sérgio Camargo, preto, retinto, realizando cinema, com aquele pensamento. E aí, fazendo cinema? Como a gente lida com isso? Essa pessoa é aceita como realizador de cinema negro? Vai fazer filme do cinema negro, porque ele é realizador e de alguma maneira o pensamento dele vai estar ali, mas não é muito favorável à coletividade negra, gente, sabe? Como que a gente lidaria com uma figura como o Sérgio Camargo se ele fosse cineasta, dentro dessa lógica do cinema negro? Porque parece que é como se todos nós negros tivéssemos a consciência de que ao momento que a gente pegasse a câmera, a gente realizaria algo em prol da comunidade. Mas e se escapa um Sérgio Camargo desse? Como é que a gente faz? É uma pergunta que eu também me faço. Estou jogando para vocês para ver se eu acho a resposta. Então, vou começar aqui. Eu vim me reconhecer como uma pessoa negra em 2014 e 2015. Então, eu tive uma consciência de que eu era negra tardia, né? Acho que a gente não pode pensar que todas as pessoas, por serem negras, elas têm a consciência negra. E eu acho que isso é fundamental para a gente pensar na figura do Sérgio, assim mesmo, né? Do tipo, o fato dele ser negro, retinto, não quer dizer que ele tem uma consciência negra. E isso vai ser refletido em tudo que ele fizer. Porque, assim como ele, né, nós fomos criadas nesse sistema racista, onde a gente aprende, como eu falei lá no começo da live, né? Eu botava um lençol no meu cabelo para poder dizer que eu tenho cabelo liso. É sobre isso, assim, né? Do tipo, a gente não nasce negro, como dizia a Lélia, né? A gente se torna negro e é árduo ser negro. Então, não é uma tarefa fácil você se assumir negra, se ter a consciência negra, bancar ser uma mulher negra nos lugares, né? E aí eu acho que é partir um pouco dessa lógica mesmo, assim, de nem todo mundo vai ter essa consciência. Então, a gente não pode esperar essa consciência de todo mundo, mas a gente pode sim sempre acreditar que ela pode se transformar e sempre ensinar, tá sempre no lugar para essa pessoa, não para a branquitude, né? Mas para essa pessoa, de trazer a consciência negra para essa pessoa. E aí, no caso dele, só nascendo de novo. Eu não gosto nem de comentar e nem chamar o nome, porque se eu falar 3 vezes é capaz de ele aparecer aqui na minha frente. Mas antes da Bárbara responder, eu vou fazer uma outra provocação em cima disso, mas é em cima dessa mesma pergunta. Uma vez que o Sérgio Camargo não tem a consciência sobre a negritude e sobre as perspectivas da pessoa negra e realiza cinema, se nós tivéssemos outros Sérgio Camargos, essa pessoa estaria realizando cinema negro ou não, Bruna? Bruna não, Bárbara. Eu estou problematizando, porque eu preciso dessas problematizações. Eu acho que isso acaba se tornando muito perigoso também, porque muita gente talvez usaria o discurso dessas pessoas, muitas pessoas brancas, né, usariam o discurso dessas pessoas para deslegitimar tudo que as outras pessoas negras que não concordam com o que essas pessoas falam, né? É aquele episódio lá do Todo Mundo Odeia o Chris, que aparece o Robert, que é o outro amigo negro na escola, e eles têm visões completamente diferentes. Mas quem tá de fora ali do contexto dos dois, coloca os dois no mesmo barco.
E assim, e o Robert está lá fazendo coisas que são prejudiciais, né? Tanto para ele, apesar dele não enxergar, quanto para o amigo dele que pensa diferente. Eu acho que seria exatamente isso, né? Acaba sendo uma coisa muito perigosa, né? A gente tem exemplos aí também de YouTubers, influencers, né, que têm discursos, né? A gente também não pode, né? A gente sabe que não vai ser todo mundo que vai concordar com a gente, mas a gente sabe que tem pessoas que reproduzem discursos que são prejudiciais e que são justamente esses discursos que são pegos aí para deslegitimar toda uma luta, trajetória, história de vida de outras pessoas, né? Cara, foi muito. Eu queria muito continuar esse papo. Tá aqui na garganta, assim, ó, um monte de pergunta, mas a gente vai fazendo. O bom é porque são 100 pessoas, então, assim, as perguntas elas vão ficando, e aí eu vou passando para frente e vou perguntando. Mas a gente tem uma limitação no tempo, que é uma limitação proposital da pesquisa. Quando chega a 1 hora, a gente precisa encerrar, independente de qual ponto a gente esteja. Mas eu quero agradecer muito, muito mesmo a Bruna, a Bárbara, ao Sebastião. O Sebastião já está ali, ó, quase indo. Muita saúde para o Sebastião e que na geração do Sebastião a gente não precise mais estar discutindo cinema negro ou não negro e que a gente possa ter realizadores negros fazendo cinema aos montes e com os filmes aos montes, filmes bons, filmes ruins, filmes de tudo quanto é tipo, porque se eles fazem, a gente também pode fazer. E aí, uma pequena despedida de vocês, Bruna e Bárbara. Vocês gostaram do papo? Se não gostaram, também não precisa falar. Mentira, pode falar. E aí, as considerações finais de vocês para a gente encerrar. Tá bom? Márcio, eu queria agradecer o convite. Eu falo pra caramba, mas eu fiquei com um pouco de vergonha, fiquei meio nervosa. Obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz de participar, né? Como eu já tinha comentado, a gente sabe, né, como é difícil quando a gente está fazendo o trabalho e a gente precisa que as pessoas respondam, e muitas vezes as pessoas somem, as pessoas falam que elas vão aparecer e elas não aparecem. Então eu acho muito, só quem viveu sabe, eu acho muito importante que, né, que quem puder contribuir, contribua. Quero te agradecer por dar a oportunidade de contribuir, espero ter contribuído de alguma forma. Boa sorte aí na pesquisa, muita calma, paciência, vai dar tudo certo. Bruna, prazer te conhecer, adorei te conhecer. E, né, sucesso também para você, muita saúde para o seu bebê, muito, muito fofo, muito lindo, estrela da live. E é isso, a gente se vê por aí, né? Qualquer coisa tamo aí agora que a gente tem um contato do outro também fica mais fácil. Muito obrigado mesmo, Bárbara. E é isso, a gente vai continuar esse assunto e esse papo em off e eu vou te perguntar várias coisas ao longo desse processo. Queria te ouvir, Bruna, para a gente se despedir. Ô, gente, foi uma delícia. Eu, como falei, né, tenho lua em gêmeos, eu adoro falar. Por mim, eu ia ficar aqui, ó. E com o menino dormindo, então, aí é que a gente ia se embora mesmo. Mas muito obrigada, Márcio. Vida longa aí a sua pesquisa, que você consiga. Estou aí também para total contribuição, para a gente seguir trocando. Outra live também, pode me chamar que eu vou. Adorei pesquisa em formato de live, nunca tinha pensado nisso. Achei massa mesmo. Obrigada, Bárbara, também por te conhecer. Massa a gente, né, fazer pontos. Eu acho que o tempo é para isso e é nós, pessoas negras, a gente precisa cada vez mais conhecer as outras para poder a gente formar essa rede mesmo de profissional e conseguir atuar em rede, né? De fato, se aquilombar. Eu estou muito feliz, foi muito bom conversar. Quero conversar mais. Muita saúde para vocês, sempre, sempre, sempre. E que Yansan sopre bons ventos na vida de vocês. Axé. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente, quem entrou, quem saiu, quem ficou. Muito agradecido. As pessoas que mandaram feliz aniversário, meus alunos lindos. Agradeço muito. E estamos aí na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, 19 horas, Latitudes Africanas, e a gente fala de quais serão os próximos 2 ao longo da semana, tá bom? Gente,
Obrigado, Bruna. Obrigado, Bárbara, de coração. Vocês possam ter sempre bons caminhos na vida e na carreira de vocês. Beijão.